agora. A gente vai conversar ao vivo com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Essa reunião contou com os 9 prefeitos da Baixada Santista, com 8 prefeitos. São Vicente enviou representante, enviou a vice-prefeita Lourdinha nesse encontro. E essas medidas foram acertadas nessa reunião. A coletiva acabou agora há pouco. Prefeito, muito bom dia. São 11 medidas importantes que mexem com toda a região, mexem com o dia a dia das pessoas. Então vamos lá, se a gente tentar lembrar de todas, começando pela educação. Quais são as medidas adotadas? Boa tarde. Boa tarde. Exato, é importante frisar que todas essas medidas preventivas estão sendo adotadas sem a confirmação de nenhum caso na Baixada Santista. Estamos fazendo um trabalho de forma organizada para evitar a propagação do coronavírus aqui na Baixada. Primeira medida de respeito às escolas, né? Gradualmente as aulas serão suspensas durante essa semana. A partir da próxima segunda, dia 23, serão proibidas, suspensas definitivamente, por tempo indeterminado, e vamos recomendar que a rede privada faça o mesmo. Todas as instituições de ensino, escolas, possam agir na mesma direção. Isso vai valer para todas as cidades da Baixada Santista. Também estamos permitindo que as prefeituras, todas as prefeituras, possam fazer o trabalho por home office dos servidores que estejam no grupo de risco, que tenham mais de 60 anos, que tenham alguma cardiopatia, diabetes, e de acordo também com a própria natureza do serviço desse servidor. Isso vai ser uma permissão de acordo com a deliberação e avaliação das chefias imediata, mas é uma possibilidade existente. Estamos cancelando todos os eventos públicos, independentemente da quantidade de pessoas, mais ou menos de 500 pessoas. Não teremos eventos em nenhuma cidade da Baixada Santista, públicos, patrocinados, organizados pelas prefeituras. E com relação aos eventos privados com grande concentração de público, nós estaremos proibindo a realização desses eventos. A prefeitura é que concede o alvará, autorização para a realização desses eventos. Então, inclusive para aqueles que já foram concedidos a autorização, nós vamos suspender essas autorizações devido ao quadro que nós estamos enfrentando atualmente. Então não teremos eventos nem públicos, nem privados. Vamos proibir também as visitas nos hospitais, né? Obviamente que os acompanhantes sem comorbidades poderão acompanhar os pacientes, mas visitas estarão proibidas para evitar a circulação de pessoas nesses ambientes. Uma medida restritiva também em relação ao turismo, que é muito importante, é a proibição das vans e ônibus de turismo. A gente sabe que a maior incidência de casos está na capital, São Paulo, e aqui nós recebemos turistas de vários locais. Então, nós vamos suspender por tempo determinado essas vans e ônibus de turismo. Isso vai valer para todas as cidades da Baixada Santista. Também elaboramos aqui um plano de contingência que está sendo finalizado no dia de hoje e sendo encaminhado hoje ao Estado e também à União, estabelecendo as necessidades que nós temos enquanto Baixada Santista para fazer um enfrentamento quando nós tivermos a confirmação de casos, porque infelizmente essa é uma tendência de que nós tenhamos casos na região e precisamos estar absolutamente preparados. Para isso, os municípios precisam da ajuda do Estado e da União para abrir leitos de UTI, novos leitos, porque aqueles existentes não serão suficientes, para aquisição de insumos, porque há uma grande dificuldade no mercado hoje nacional para adquirir insumos como máscara, luva, álcool gel. Isso está faltando na farmácia para quem está comprando e também gerando dificuldade para as prefeituras. Então nós vamos também fazer essas demandas ao governo estadual e também ao governo federal. São medidas, todas elas conjuntas, organizadas. Lembrando que nós estamos preservando, nesse momento, a área da saúde, então servidores de saúde, servidores de segurança pública e os equipamentos públicos da área social que demandam aí a ação para atender as pessoas na sua subsistência, como abrigos, Bom Prato, permanecerão funcionando e nós vamos fechar todas as outras atividades. É importante frisar isso. Então, as prefeituras vão suspender as atividades, por exemplo, aulas esportivas, oficinas, os centros de idosos que têm várias atividades. Todas as atividades serão suspensas a partir de amanhã por tempo indeterminado. Essa é uma decisão conjunta de todos os prefeitos. Esse comitê ele está constituído em caráter permanente aqui pelo CONDESB, que nós presidimos, e vamos em tempo real
tomar novas decisões. Esse é um tema muito dinâmico que pode mudar de hora em hora, e por isso essa mobilização permanente para que a gente possa, sendo necessário, ampliar as medidas, tomar novas decisões e com isso garantir a segurança da população. Quero pedir aqui, aproveitar a audiência de vocês para pedir a compreensão da população. Isso vai mudar a rotina das pessoas, vai dificultar a vida das pessoas, essa adaptação, fechar escola, atividades, mas é necessário porque o bem maior que todos nós temos é a vida, e essas medidas estão sendo tomadas buscando preservar a vida das pessoas. Certo, prefeito, muito obrigada. Lembrando que essas medidas serão adotadas nas 9 cidades da Baixada Santista. A gente conversou com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que é o presidente do CONDESB. A gente agradece muito, ele conseguiu explicar todas as medidas que serão adotadas e que mexe com todo mundo, tanto no setor público e privado. Mas agora a gente vai conversar com o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Prefeito, muito boa tarde. Há uma preocupação das pessoas também, além de todas essas medidas, é de se tiver casos confirmados, o setor público de saúde da Baixada Santista está preparado para atender esses casos que, se forem confirmados, e para atender também e identificar os casos suspeitos? Boa tarde. Boa tarde. Essas medidas são para evitar, efetivamente, que você entre num pico muito grande de necessidade de atendimento, principalmente numa nova gripe que ela procura levar uma parte das pessoas com uma certa situação de saúde ou de idade a necessidade de UTI. Nunca se deu tanta UTI para esse tipo de doença de gripe, né? Automaticamente, se você entra num pico muito veloz, rápido, e essa é o que aconteceu no exterior, você não vai ter condições de atender. Nós já não temos UTI suficiente para atender os casos normais, né? 500 cidades no país têm UTI, nós temos 17 mil UTIs públicas no país, então automaticamente não temos condições, vamos ter que chamar. O que está se fazendo nessa medida de levar para o Estado e para o governo federal sugestões, né? Nós temos condições, por exemplo, de abrir provisoriamente mais 20 UTIs, 20 leitos de UTI. Temos já o espaço adequado que precisa, credenciamento, equipamento, corpo de médico que você precisa ter, não adianta você abrir. A gente analisou o prédio, tem condições, já levamos isso ao DRS-4. Nós temos mais 10 UTIs privadas prontas que não entraram em operação. Nós podemos requisitá-las através do governo federal e estadual para que essas 10, e você teria mais 30 UTIs para a região para ser atendido. Mas o que a gente tem que evitar é que esse pico aconteça de uma vez só. A curva tem que cair, vai alongar ela. Vai ser difícil você falar assim, nós teremos casos. O que tem que ter condições é de evitar a morte. Para evitar a morte, você precisa de UTI. Se todo mundo precisar de UTI nos mesmos 15 dias, menos 20 dias, não há condições, nós vamos ter a calamidade comunitária. Então, o que tem que evitar é que esse cordão sanitário que está aqui tentando se fazer não seja um momento de passeio, um momento de folga para as pessoas. Se você não se autopericiar, você não fizer o seu isolamento, não há dúvida que nós vamos ter a calamidade pública instalada. Então precisa se entender que é o seguinte, suspender aula não é para as pessoas acharem que estão de folga. Suspender aula é para evitar contaminação, é para evitar que ela leve a doença para dentro de casa e atinja seus pais, seus avós que estão em idade avançada. Então acho que a lição de casa tem que ser dupla. O poder público fazendo de tudo para tomar medidas de contingenciar as pessoas, medidas para ver de meios para que você tenha meios de fornecer equipamentos, meios de fornecer material médico, com estrutura para atender, separar os pacientes nas unidades básicas, evitar o pronto-socorro. Ele está tomando medidas sanitárias. Mas a sociedade, se não toma a sua medida sanitária, de deixar de ir aglomerar na praia porque está de folga, ficar um em cima do outro, ele vai continuar indo para a balada, ele vai continuar fazendo reuniões, vai fazer tudo que não deve, não há dúvida que não vai funcionar, e aí o governo federal vai ter que vir a responsabilidade que não tem ainda. Ele tem que tomar medidas drásticas de fazer o cordão sanitário acontecer de vez. E aí é aquela toque de recolher. Todo mundo em casa e não pode sair. Então a gente precisa ter assim, nós vamos no primeiro passo. Cidadania. Então o que a gente pede aqui as pessoas que tenham cidadania, que tenham certeza que se não aconteceu ainda, vai acontecer. É o que aconteceu com a Itália, achava que não ia acontecer, aconteceu, e agora ela luta, né, contra o tempo para tentar morrer o menos gente possível. Nós aqui estamos fazendo a mesma medida. Nós temos que diminuir a propagação. E ele é exponencial. 1 para 3, 3 para 9, 9 para... Aí você vai numa multiplicação que sobe rapidamente, tá? Então peço à população que entenda essas medidas
e tenha consciência de que ele tem que fazer auto-isolamento para poder ajudar e colaborar. Tá certo, prefeito, muito obrigada. Então, essas medidas, relembrando 11 medidas que foram adotadas pelos prefeitos em comum aqui na Baixada Santista, e todas essas medidas valem para as 9 cidades da Baixada Santista, e eles pedem sim o apoio da população para atender tudo isso, Tony e Tatiana.